São muitos os caminhos da vida. Independentemente da trilha escolhida, o destino almejado é sempre o mesmo: a glória. Ninguém nasce e muito menos vive para o fracasso. No Brasil, onde a bola é brinquedo quase que obrigatório, comumente o caminho escolhido é coberto por grama, cercado pelo cal e marcado pela paixão. Mas tem quem se apaixone e se aventure por outra trilha, de nome contraditório e de trajetória tortuosa. Quem decide ser esse quase que ponto fora da curva, enxerga na filosofia motivos suficientes para abdicar muitas vezes do que quer para se alcançar aquilo que sonha. Não há como negar, a estrada é longa e um tanto quanto íngreme. Afinal, o deslize é logo ali, a 1 segundo da distração. Por isso, esse destino é apenas para os honrados, para aqueles que se mantêm firmes e focados, mesmo caminhando com os pés descalços. Caminho suave? Apenas o nome. O judô para mim nunca foi lazer, né? E quando eu comecei a praticar o judô, eu comecei em 89, no ano anterior o Aurélio Miguel tinha sido campeão olímpico. Inclusive ele foi o cara que impulsionou a minha geração, assim, né? Todos os atletas da minha faixa etária tinham como primeiro ídolo o Aurélio Miguel. Então realmente quando eu comecei a praticar o judô, eu já contava nos dedos quando eu poderia ir para os Jogos Olímpicos. Vai chegar um momento que vai ter a exaustão. O treino de vocês começa depois desse momento da exaustão, tá? Levanta a cabeça e continuar, tá bom? Vamos lá. Já vai começar agora. Vai pra dentro. Ei, Hajime! Meu nome é João Vitor Souza dos Santos, eu tenho 15 anos. Eu comecei a praticar o judô com 5 anos de idade. Acho que o futuro que todo mundo quer no judô é chegar até as Olimpíadas, né? Não só de ganhar, até se você chegar lá, você já é um campeão já, né? Não era para mim fazer o judô, era para mim fazer o futebol. Eu saía do futebol para ver o judô. Aí um dia o Cecílio Alexandre me chamou para fazer um treino. Aí eu fiz um treino, gostei muito do judô e estou aí até hoje. Ele fez essa aula experimental de uma semana. Uma semana depois foi obrigado a tirar ele do judô porque a molecada já estava fugindo, estava todo mundo fugindo. O João, ele sempre foi um menino muito talentoso, né? Nunca gostou muito de treinar, mas sempre foi muito talentoso. A gente via umas características diferentes nele, que nem, por exemplo, ele foi campeão paulista, campeão da Copa São Paulo, campeão brasileiro, campeão pan-americano. E todas as competições que ele lutou, ele ganhou de todo mundo de pom. Nossa! Caiu. Eu comecei o judô na escola quando eu tinha 5 para 6 anos. Quando eu conheci o japonês, o Tadashi Nomura, eu vi que ele tinha 3 medalhas de ouro, que é o recorde do mundo. Ele é o melhor. Aí eu quero treinar e passar esse recorde, ser 4 vezes campeão olímpico. Ele, pela pouca idade, ele tem muita determinação. Acho que é por isso que as pessoas se encantam por ele. Porque tão pequeno e tão determinado assim, acho que isso é um pouco inspirador, assim, até pra mim. Eu meio que fico mais boba assim com ele, porque na idade dele eu não era assim. Eu acho bonito de ver isso nele. Além de ser um menino muito educado, um menino bacana, né? E a gente percebeu que ele se dedicava ao judô, ele tinha um objetivo já desde pequeno, né? Se você juntar todas as pessoas do mundo inteiro que pesam, por exemplo, 73 quilos, que lutam judô, que querem ir para os Jogos Olímpicos, e que a cada 4 anos só 4 pessoas no mundo sobem no pódio, então, na verdade, você tem que fazer alguma coisa muito diferente para fazer parte daquilo ali. Meu caminho até a seleção brasileira foi muito forte, assim. Tive que perder bastante peso. Assim, é muito difícil isso. Você começar um campeonato, tipo assim, no começo do ano, com peso e manter ele até o final do ano. É muito difícil, assim. Agora, daqui pra frente, é categoria nova, é primeiro ano de categoria ainda. Tem muito que batalhar ainda para chegar. Eu tô treinando todo dia. Eu treino à tarde, eu corro na praia com a minha avó, com meu pai. Quando ele tem tempo, eu corro, faço exercício em casa, pulo corda, subo escada, flexão abdominal.
À noite, quando eu venho, treino pesado. Aí eu vou treinar o máximo que eu puder, até eu conseguir chegar lá. A gente tem a questão da balança, da pesagem, né? Então, por mais que eu não perdesse peso quando eu era garoto, tinha aquela coisa que eu estava no limite da minha categoria, assim. Então, acontecia muito de você classificar no campeonato regional, ali da Baixada Santista, no comecinho do ano, e lutar o campeonato paulista só no final do ano. Só que quando você está em fase de crescimento, que você pesa no começo do ano, você não pesa mais no meio do ano. Os atletas eles têm que entender o seguinte, que tudo tem um preço a se pagar na vida. Tudo tem um preço, né? O preço deles, para que cheguem no objetivo deles, é a abdicação. É a abdicação na alimentação, é a abdicação no lazer, é a abdicação, às vezes, de uma saída, né? De um aniversário, é a abdicação de comer coisas porcarias, né? Ele tem que ter, senão ele não vai chegar. Minha adolescência, minha infância não foi tão normal assim, né? Eu lembro de alguns aniversários de colegas meus, de colégio e tal, e aí eu ia competir no dia seguinte, então não iria. É muito difícil assim, né? Eu gosto bastante de festa assim, mas primeiro tem que pensar no seu objetivo principal. Depois você vai na segunda opção, sempre primeiro vir treinar e depois ir pra farra, essas coisas. Isso é como se fosse uma superação. Se você quer aquilo, você tem que ter um objetivo, você tem que colocar naquilo que você quer. Eu quero ser campeão olímpico, então eu vou ter que largar de ir para uma festa. Fazer o quê? Eu quero ser campeão olímpico, então não vou poder ir para uma festa. A oportunidade é uma só, né? Você tem que aproveitar quanto dá tempo, por causa que não vai ser sempre que ela vai estar se batendo na sua porta. Por mais que eu não tivesse noção ainda, a vida te mostra que você tem ônus e bônus, né? E geralmente as coisas que têm um ônus maior são aquelas que trazem um bônus maior também. Então hoje eu acho que eu conquistei uma série de coisas, vivenciei e vivi um monte de coisas que ninguém dos meus amigos adolescentes viveram. E eu sabia disso, eu tinha bem claro onde eu queria chegar, qual era o objetivo que eu tinha. E eu estava disposto a pagar o preço para aquilo. Quando passar o campeonato, eu vou no McDonald's, eu vou no cinema, eu vou na saída do meu CC, eu vou comer bastante. Que é para matar aquela fome que eu fiquei sem comer. Vamos sonhar nele? Ei! João, o que te inspira? Me inspira a minha mãe, né? Ela que fez assim, eu mais o caminho do judô também, né? Me inspira bastante, meu avô, minha família me apoia bastante também. Isso me deixa muito feliz, porque é muito importante você ter o apoio da sua família. Meu tio começou me trazendo aqui, tio, avô, pai, mãe, tudo que eles puderem ajudar, eles ajudam. Eu sempre brinco com ele, né, que casa dividida não prospera. E acho que o apoio da família é fundamental em tudo. Minha família nunca me cobrou um resultado, por exemplo. Eles nunca ficaram tristes, chateados ou me colocaram de castigo por causa de um resultado negativo, por causa de uma derrota. Mas se por acaso eu estivesse treinando ali, não estivesse dando o meu máximo, estivesse conversando, enrolando, eu tomava cada bronca que minha mãe assistia o treino assim, já fazia cara feia de lá de fora. Eu falo bastante para ele, tudo que você se propor a fazer, não só no judô, mas na escola, com os teus amigos, qualquer coisa, tudo que você se propor a fazer, faça o seu melhor, sempre buscando o melhor. Se eu deixar de apoiá-lo, eu vou perder ele para o mundo. E hoje está muito fácil de chegarem e forçar a pessoa a coisas erradas, certo? E eu acho que se eu parar de dar esse apoio para ele, de acompanhá-lo, eu vou perder ele para o mundo. Às vezes a gente deixa de fazer algumas coisas, porque no momento não está em condições, mas aí quando aparece um campeonato dele, e aí de repente o dinheiro apareceu, tipo, mas tinha outras coisas para fazer e não fizemos, e agora para o campeonato a gente vai fazer, eu acho que vale, porque é gratificante ver que ele se esforça, que se dedica, e seria até um pouco, não só para ele, mas acho que para mim também, um pouco frustrante ver que ele se esforçou tanto e não pude fazer. A gente não faz esperando que lá na frente ele vá ser um campeão. Eu faço o hoje, que é o que ele vem buscando agora.
me dá orgulho fazer isso para ele, porque ele responde de forma positiva, assim. É prazeroso você fazer quando você vê que a pessoa ela tá se esforçando, tá se dedicando, não é aquela coisa de você tá fazendo, mas a pessoa não tá nem dando o valor, e ele dá valor pelo que a gente faz, e ele é bem simples, assim. Ai, eu vou dar... Ai! Eu sinto saudade. Não gosto de chofer. Não acho feio. Se comporta, viu? Tá bonzinho. Não bagunça. Cadê outra mala? Eu nunca me arrependo de ter feito e não ter chego. Porque o judô, ele é uma filosofia de vida. Quando eu olho minha vida lá para trás e vejo tudo aquilo que eu vivi, enfim, as coisas que eu sofri, as coisas que eu não tive, de certa forma isso te impulsiona a ir para frente, a continuar, até a superar momentos de muita dificuldade, assim, que até alguns que eu tive nesses últimos anos, e isso vai te alimentando, isso vai te fortalecendo, vai te fazendo uma pessoa muito determinada, sabe? Hoje, eu procuro falar para que meus atletas não cometam os mesmos erros que eu cometi. Eu sei os erros que eu cometi, eu sei onde eu falhei, né? Isso não significa que eu fosse chegar, né? Mas com certeza eu teria ido mais longe. O caminho ele é duro, né? Então não tem como a gente tentar maquiar as coisas e fazer como se fosse algo muito simples, né? Se você realmente é um atleta jovem e sonha de verdade, a sua verdade realmente é ser um atleta de ponta, ir para os Jogos Olímpicos, conquistar medalha, você tem que estar preparado para muita coisa difícil, assim. Não, o judô não é um caminho suave, não. O judô é um esporte muito difícil, assim. Você tem que aprender a cair direito, porque que nem eu fiz esses tempos todos de judô aí, no começo do ano, quebrei o cotovelo. Então, você tem que ter tem que saber treinar essas coisas. Se você quer ser um faixa preta, nunca vai ser fácil. Você tem que estudar, você tem que treinar. Se você quer ser campeão olímpico, você tem que treinar, tem que se esforçar. Sempre, nunca vai ser algo fácil. Sempre quando alguma coisa é fácil demais, tem que se estranhar, porque nada é fácil. A suavidade fica só no nome. Para você ser campeão, para você querer alguma coisa, você precisa comer o pão que o diabo amassou aqui dentro. Não existe isso de caminho suave, né? Existe o sofrer. E você sofre demais, né? A gente vê um atleta, o Leandro Guilherme, um atleta de 30 anos de idade, um atleta jovem, com 2 medalhas olímpicas e com 13 cirurgias no corpo, né? Então, não é um caminho fácil, é um caminho árduo, mas que vale a pena. A vida não é um mar de rosas, né? E se você quer realmente conquistar alguma coisa que é muito grande e que são poucos que conquistam, você vai ter que passar por um caminho árduo aí, de muita dificuldade. O caminho não é linear, né? Ele é cheio de altos e baixos. Mas no final da jornada, aí, o tanto de aprendizado que você tem, de maturidade que você adquire, acho que acaba valendo muito a pena.